Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom e gostoso, infância, né? O impacto que a infância traz na nossa vida adulta. Ô, Ana, Oi. antes de começar o podcast, né, a gente manda o convite pro pessoal, aí teve uma pessoa que me falou assim, então, Tei, quais os impactos, né? Já me mandou lá no WhatsApp perguntando, né? Já fizeram perguntas pra você? Sim, aí eu falei, assiste o podcast que você vai saber, né? É. Ela deu risada. Você falou pra ela ficar até o final, TI? Oi? Você falou pra ela ficar até o final? Mas vai ficar. Vai ficar, vai sair. E ela fez assim, uma pergunta difícil pra você, né? Quais os impactos, né? Pois é. Ela ficou curiosa, né? E espero que todos vocês aí também, né, tenham essa curiosidade. Porque, na verdade, se a gente fala de infância, diz respeito a todos nós, né? Sim. E muitas coisas que acontecem na infância, né? Já diz o título, né? Tem impacto na vida adulta, né? Então, esse podcast é para quem? Para todo mundo, desde do menorzinho até o maior. E não é de tamanho, gente. Não? Não, de idade também, tá? Eu não sei porquê, mas eu acho que você falou isso pensando em mim. Não é não? Não é não. Ah, que bom. Fico feliz. Mas é isso aí, gente. E aí, vocês estão curiosos para saber? Né? O TI já confirmou que a nossa infância tem um impacto na nossa vida adulta, né? E vocês estão aí curiosos para saber quais são os impactos que a infância traz para nós, adultos? Vocês acham que a infância influenciou na vida de vocês? Vocês acreditam que a infância influenciou no adulto que você se tornou hoje? Será que influenciou, Tim? Eu creio que sim, e muito, né? Embora muitas pessoas não percebam, né? E assim, até chamo, né, quem tá aí na live, enfim, quem tá aí assistindo nosso podcast, eu chamo você hoje para recordar um pouquinho aí da infância, né? Como é que foi a sua infância, onde você passou sua infância, né? Quem foram as pessoas que acompanharam você aí durante a sua infância, as coisas que você aprendeu, suas vivências, onde foi que você estudou, enfim, né? Onde você morou, né? Você teve uma casa, você teve várias casas, morou na cidade, morou no sítio, morou em cidade grande, morou em cidade pequena, né? Então são coisas que afetam bastante na nossa infância, né? Quem assim veio assistir a live falando que a gente, pensando que a gente só ia falar de fatores psicológicos, né? Tem esses outros fatores aí também que influenciam bastante, né? Eu morei numa cidade grande e depois fui para uma cidade menor. Eu sempre morei numa cidade pequena, pacata, tranquila, né? Então tem a ver com o período, esse período aí da infância também. Isso afeta bastante, né? Quem viveu em cidade grande tem, né, outra vivência, né? Quem viveu em cidade pequena tem outro tipo de vivência, enfim, né? Então é importante a gente começar pensando nisso aí também, né? Sim, e é importante também ter as pessoas ir um pouquinho mais além, lá no início, no primeiro ano de vida, né? E lembrar das pessoas que foram as pessoas, assim, marcantes na vida dessa pessoa, né? As figuras de simbologia, as pessoas que participaram da vida desse bebê, dessa criança, desse primeiro ano de vida dela. Como que foi, como que as pessoas acolhiam, né, essa criança, que ela era tratada. Você não vai ter memória sobre isso, mas provavelmente você ouve relatos dos familiares, né, falando como que esse bebê era tratado, como que as pessoas agiam com esse bebê, quem cuidava, se esse bebê tinha babá, se não tinha, se ia para creche, se ficava em casa, se era cuidado só pela mãe, ou se os avós cuidavam, se tinha outras pessoas que participavam desse cuidado desse bebê, porque tudo isso influencia também, né, na vida adulta dessa pessoa. Uhum. É importante, gente, né? Isso aí que a Ana falou é muito, muito importante. Vocês, assim, que
né, começaram a se recordar aí, às vezes vão vir coisas à cabeça aí, né, que às vezes nem lembrava mais e começa a se recordar. E isso é importante, né? São muitos fatores aí que marcam a nossa infância também, né? Às vezes não é só a brincadeira também, né? Às vezes tem situações de sofrimento também, né? Durante a infância, enfim. Tem vários fatores aí, né? Então, acho que nesse início de podcast é importante você começar a lembrar, né? Dessas coisas aí que você passou, né? Enfim, e começar a relacionar um pouco, né? Acho que o objetivo hoje do podcast é mostrar para vocês esse período da infância, falar sobre esse período da infância, mas também fazer com que vocês, né, façam um pouco dessa ligação ou comecem a relacionar algumas vivências de infância com algumas coisas que vocês ainda carregam aí na vida adulta, né? Exatamente. É interessante, Tei, que essa questão do cuidado da infância, da importância, né, e do quanto isso traz um impacto, isso já vem desde a época de Freud, né? Freud já estudava tudo isso. Sim. Né? Inclusive, lá no início, por um período de tempo, ele fazia somente palestra para os profissionais da área, e depois de um tempo ele abriu para o público, né? E em uma das primeiras palestras dele, uma mãe perguntou para ele com que idade que ela deveria começar a cuidar da saúde emocional do filho dela. E ele perguntou para ela qual a idade que esse filho tinha. E ela relatou que ele tinha 2 anos. E aí ele falou assim que ela já deveria estar cuidando desde o ventre. Uhum. Importantíssimo. Muito importante. E o porquê que ela já deveria estar cuidando da saúde emocional desde o ventre? Porque nós temos informações armazenadas no nosso inconsciente desde do ventre, de quando nós ainda éramos um feto e estávamos no ventre materno. Então, é importante a gente entender tudo isso e pensar sobre isso. Como será que foi a gestação? Como foi a sua gestação? Como que você foi gerado? Como foi os 9 meses no ventre materno? Como que era dentro da barriga dessa mãe? Se essa mãe conversava com esse bebê? Se o pai conversava com esse bebê? Se a mãe tinha o hábito de cantar? Né, se essa criança ouvia muitas coisas boas sobre ela, ou se ela ouvia muitas coisas ruins, como que era todo esse período gestacional. Isso também traz impacto para a vida do adulto,